Aleluia, glória a Deus, amém? A paz do Senhor Jesus para todos vocês que vão ouvir esse vídeo. Com certeza, Deus tem algo novo sempre para a nossa vida. Porque Ele diz em João 7,38 que aquele que crer fluirão rios de águas vivas. Eu gosto muito de falar do rio de águas vivas, porque no Salmo 46 também falou que os rios de Deus, que saem do santuário do Senhor. E o rio, amados, ele nasce da fonte, né? E do nada. Deus traz essa analogia do rio, significa que existe uma fonte, né, inesgotável. E rios de água viva significa que a água que passa por você hoje não é a mesma que passará amanhã. Ela é rio de água viva. Ela está sempre se renovando. E quem que faz brotar água da fonte? É o Senhor. Amém, queridos? Por isso que ele diz no Salmo número 1 que você como árvore plantada junto a ribeiros, junto à corrente de águas, porque aí você se renova. A gente pensa que a palavra de Deus ela é velha, antiga, cansada e tem que se renovar. Não, ela se renova a cada dia. É algo poderoso porque ela consegue traduzir para nós numa realidade atual. É difícil você entender isso, mas ela separa espinha de medula, alma de espírito e discerne os pensamentos do homem. Então é algo poderoso essa palavra. Isso acontece através do Espírito Santo. É muito bacana. Você estudar o Espírito Santo, você pode estudar todo dia, você nunca vai esgotar o estudo. Nunca. Você nunca vai se esgotar, porque o Espírito Santo é inesgotável. É maravilhoso falar de Jesus, é maravilhoso falar do Espírito Santo, é maravilhoso falar da palavra de Deus. E é por isso que eu estou aqui, para você sentir esse prazer de ter a palavra de Deus. Mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, em toda e qualquer circunstância. Você pode estar passando, mas Deus nunca falhará, sempre será fiel. Olha que eu passei por muitas lutas, tive dores que eu nunca tive na minha vida. Mas quando eu saía no corredor do hospital, sentindo dores, eu falava: Jesus, eu te amo. Eu quero você, Jesus. Eu posso sentir a maior dor do mundo, mas nunca vou blasfemar contra isso no corredor do hospital. E chegava e pedia para a enfermeira me dar morfina, porque é muita dor. Mas Jesus é o meu Senhor. É difícil, às vezes, você conseguir, porque a reação do ser humano é reclamar, é murmurar, como todos aqueles que saíram do Egito. Mas a gente precisa conhecer mais o Espírito Santo, esse tesouro que Deus trouxe para você e para mim. Eu quero entender alguma coisa, falar alguma coisa sobre o Espírito Santo a respeito daquilo que nós possamos entender através de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Porque o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu. Ele viu coisas coisas que nunca poderiam existir, inexplicáveis, né? Inefáveis, que ele disse. Então, é algo que ele tem para trazer para nós de realidade espiritual. Então, em Gálatas 5, 22, ele fala sobre... É interessante que está no singular. 5, 22. Mas o fruto do Espírito é... O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. A lei nunca vai te reprovar, nunca vai te condenar. Porque esse fruto do Espírito
é a verdade de Deus, são os atributos de Deus, é o caráter de Cristo, é o fruto do Espírito. E eu quero falar um pouquinho sobre por que o singular do fruto. Como assim, pastor? Porque o fruto, por exemplo, uma maçã é um fruto, mas tem várias características. Tem várias vitaminas, proteínas, sais minerais, matérias, certos alimentos ou proteínas, coisas que vão te favorecer. São coisas boas. É um fruto, mas com vários atributos, com várias características, com várias proteínas. Se você pegar uma laranja, também é um fruto. E vai ter vitamina C, vai ter outras características que também talvez não tenha na maçã. E Jesus fala isso, amados, para que nós sejamos uma árvore que dê bons frutos. Então, o fruto é o fruto do Espírito Santo. Então, esse fruto do Espírito Santo tem vários atributos, várias coisas, benefícios que traz o caráter de Cristo para mim e para a sua vida. Então, é um fruto só. É o fruto do Espírito. Se você recebe o Espírito Santo, você recebe um pacote. Você recebe um combo, né? Falando atualmente, você recebe um combo por quê? Porque está tudo inserido ali dentro. E você tem que buscar que esse Espírito Santo venha revelar a sua identidade, o seu caráter, a sua mente, para você produzir esses frutos, para que esse fruto possa estar estampado no seu caráter, na sua vida do cotidiano. É fundamental, amados, é tremendo. Esse fruto é um fruto que tem vitamina C? Não. Esse fruto produz primeiro o amor. O amor que Deus trouxe para você e que representa muito mais do que qualquer amor filial, amor de amizade, amor eros, amor sexual, amor de interesse. Não, esse amor é aquele amor ágape, agapau, que é o verbo que diz que você ama e não precisa que a outra pessoa te ame. Não é um amor por interesse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um amor de doação. Você doa o amor, é uma decisão que você ama até os seus inimigos. Você ora pelos seus inimigos. Você ora por aqueles que vos perseguem. Você não tem direito de não amar, porque todos que nascem são criaturas de Deus e Deus ama a todos. Amados, Jeremias fala que Deus ama até o perverso. Mas ele faz a coisa ruim, ele faz a maldade, você não está aprovando a maldade que ele faz, mas você ama a criação de Deus, você ama aquele homem que precisa se converter. Então, por isso que nós vemos dentro da igreja pessoas que eram perdidas e que se encontraram e que mudaram e que receberam o Espírito Santo e o seu caráter começou a mudar. Pessoas transformadas pelo Espírito Santo, porque se doaram para Deus e começaram a pegar esses atributos, principalmente o amor, para poder compreender todas e qualquer situação na vida de cada um de nós. Deus falou para amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele não disse que teu próximo é aquele que ama você. Ele diz para amar o seu próximo, é aquele que está perto de você, é aquele que passa perto de você, é aquele que trabalha com você, é aquele que está na sua casa. O próximo é uma pessoa que talvez esteja dentro do teu relacionamento, independente se você gosta ou não gosta dele, mas você tem que amá-lo, querer bem dele, orar por ele.
Porque do jeito que Deus colocou um espírito em você, colocou um espírito também numa pessoa que hoje em dia está no tráfico de drogas, que está numa prisão. Mas Jesus, quando foi para a cruz, ele diz: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não têm noção do que eles receberam o espírito de vida para viver e receberem o Espírito Santo de Deus. Amados, é fundamental isso para nós possamos viver neste mundo. Jesus Cristo, quando saiu deste mundo, ele deixou uma palavra, né? Tanto em Lucas como também em Atos, capítulo 1, versículo 8. Não se ausente de Jerusalém, porque do alto você vai receber o poder. E ele fala: mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra, ou seja, em todos os lugares. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna testemunha, porque esse Espírito é santo, porque ele é de Deus. E sendo de Deus habitando em você, você se torna testemunha que Jesus morreu e ressuscitou, porque este mesmo Espírito foi quem ressuscitou Jesus. E este prova para mim que Jesus está vivo e que um dia eu também vou ressuscitar com ele. Amados, isto não tem preço. É a vida eterna que Deus traz para mim e para você, para que nós possamos viver uma vida longa, não somente neste corpo, mas num corpo glorificado, da qual ele vai fazer diferença. Se ele criou você dessa forma, ele pode criar de outras formas. Deus é aquele que sabe de tudo, criou tudo e modifica do jeito que ele quiser. Ele é o criador de todas as coisas. Nós não temos como não entender que Deus existe. Tudo prova que ele está aqui no meio de nós, no meio da palavra dele. E aqui, amados, eu quero colocar mais uma coisa bem clara para você, que Deus é amor, mas também é alegria. Alegria, amados, não é uma alegria passageira que o mundo tenta oferecer para você passar uma noite alegre e no dia seguinte está cheio de problema, reclamando da vida. Ah, eu preciso fazer uma terapia, preciso buscar alguma coisa que vai me iluminar, vai me colocar num êxtase e eu vou ficar... Não. A alegria do Senhor é um fruto, faz parte de uma proteína deste fruto que é o Espírito Santo para alimentar a sua vida, para que você mesmo na tribulação você vai se alegrar. Alegrar no sentido de não ficar rindo pelo sofrimento, amando a desgraça de forma alguma. Alegrar no sentido que você tenha um Salvador, que você pode passar lutas e dificuldades. No mundo você vai ter aflições, Jesus Cristo disse, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno e muitas coisas acontecem, e a chuva cai sobre os maus e sobre os bons, diz a palavra de Deus, e nós possamos sofrer aflições, lutas, doenças, tudo isso que está no mundo, também nós podemos ter. Mas uma coisa é certa, quando você tem o fruto do Espírito, a alegria do Senhor vai estar em você, porque você sabe para onde você vai. No mundo teremos tribulações. Ele disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim, disse Jesus. Creia em Jesus, porque eu vou para o Pai, mas eu vou para o Pai, vou preparar lugar para cada um de vocês. E quando eu preparar, depois eu vou voltar para buscar vocês para ficar comigo. Então, amados, são promessas que vão se cumprir, porque este fruto que está dentro de mim me consola. Jesus disse em João capítulo 14 que vocês não serão órfãos, eu enviarei um consolador. O que consolador? Que consola, que nos momentos difíceis, nas lutas que eu tenho, eu posso confiar que o Espírito de Deus está em mim. E mesmo na dificuldade, eu posso superar e posso vencer. Outra coisa, amados, esse fruto do Espírito é paz.
Filipenses capítulo 3 fala que 4, que a paz que excede a todo entendimento. Então não é uma paz passageira, não é uma paz que você tem e, por exemplo, que nem um exemplo que eu sempre passo para vocês, né? Um passarinho que estava num galinho de uma árvore e lá no ninhozinho dele, né? A mãe passarinha estava dando comidinha para ele. E esse passarinho estava calmo no seu ninho e tinha uma tempestade, raios no céu. E aquela árvore estava num penhasco para que lá embaixo era um abismo. Amados, isso foi uma exposição de quadros que uma pessoa desenhou a paz. Ele desenhou a paz nesse quadro. E todo mundo desenhou ver os cenários de o sol se pondo, floresta, águas correntes no meio da floresta, lagos translúcidos, transparentes, e cada um mais lindo do que o outro. E o outro que desenhou a paz botou esse passarinho no meio de um galinho, num penhasco, com uma tempestade, com raios, e ele se alimentando da comidinha da sua mãe. A paz está dentro daquele filhote. Por quê? Porque mesmo no meio de tudo aquilo que estava ao seu redor, ele estava confiante, porque estava recebendo ali da sua mãe a comidinha na boca. Ele sabia que a sua mãe nunca deixaria ele num lugar arriscado. O seu Deus é assim, amados. Muitos aprenderam, sabe aonde? Num barco. Entraram num barco e de repente houve uma tempestade e Jesus estava dormindo no barco. A paz de Cristo, a paz de Jesus. E de repente eles ficaram assustados. Jesus, você não se importa que nós vamos morrer? Aí Jesus levantou. Por quê? Porque não tendes fé. E chegou a calma tempestade. Cesse o vento. E tudo ficou tranquilo. E todos ficaram admirados. Porque Deus é firme, é seguro, é segurança. É a maior segurança que nós temos. É o melhor seguro que você pode fazer. No meio da tribulação, ele traz a verdadeira paz. Ele é a paz. O fruto de Jesus é paz, que é Espírito Santo de Deus. Então, além de amor, alegria, paz, longanimidade, paciência. Você ouve uma coisa, você não tem pavio curto para responder imediatamente. Você conta de 1 até 10, você sabe que o Espírito Santo está em você para te assegurar, para você não tomar uma reação que possa trazer uma contra-reação, que pode matar uma pessoa. Quantas pessoas morrem por causa que responde de uma forma atravessada para uma pessoa e de repente fala, leva um tiro, alguma coisa assim. Mas a longanimidade é um pavio longo. Você pensa 2 vezes. Porque isso é um fruto daquele que recebeu o Espírito Santo e pode usar essa vitamina, essa proteína, esse atributo do Espírito Santo. Da mesma forma, na longanimidade, a benignidade. Não é por obras que eu sou salvo, é pela graça que Deus me deu, que também é do Espírito de Deus. Esta graça, ela veio de graça, mesmo não merecendo. Ela me trouxe a benignidade. Eu não faço o bem porque eu sou bom. Eu faço o bem porque aquele que me redimiu dos meus pecados, ele me faz ser bom. Mas o bom é ele. Eu não sou bom. Nós vemos em Lucas capítulo 11, versículo 9 em diante, que ele diz o seguinte: se o pai de vocês que é mau, se você pedir um pão, ele não vai te dar uma cobra. Se você pedir um peixe, ele não vai te dar um escorpião. Imagina o seu pai que está no céu. Se você pedir algo a ele, ele lhe dará o Espírito Santo. Porque ele sabe que o Espírito Santo é completo. É tudo que nós precisamos para viver neste mundo. Para que a gente possa ter testemunha. Testemunha para poder eu falar de Jesus para qualquer pessoa e dizer
quer receber a paz, quer receber o amor, quer receber a alegria, quer receber a longanimidade, quer receber a solução dos seus problemas, receba o Espírito Santo, receba Jesus Cristo. Não somente a benignidade, como também a bondade, como também a fidelidade, você se torna uma pessoa fiel, como também a mansidão, como também a mansidão e o domínio próprio, que é muito difícil você ter domínio próprio, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não precisa ter lei, né? Por isso que a lei foi abolida. A lei agora não é mais vigorada, porque a lei veio com o pecado. Se você está com o Espírito Santo, se você pecar, você tem um advogado junto no Pai, pede perdão para ele, que ele te perdoa e você se conserta. Aí a lei é a lei do Espírito Santo. Eu deixo essa palavra no teu coração para que você possa recebê-la, para que você possa entendê-la, que todos os versículos que eu citei, e muito mais, tem muito mais. O Espírito Santo, em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele te dá o poder de se tornar filho de Deus. O Espírito Santo, em Efésios capítulo 1, fala que ele sela você para o dia da redenção. Pedro diz que você se torna propriedade exclusiva de Deus. Amados, em Romanos capítulo 8, ele diz que o Espírito Santo testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. Quantos versículos que eu estou citando para você aqui? E muito mais ainda existe. Porque esse Espírito Santo parava sobre as águas desde o princípio. Mas hoje, ele paira dentro daquele que o recebe, de que entrega, que pede perdão dos seus pecados e seja cheio do Espírito Santo. Para você viver nesse mundo, para você compreender as situações que muitas vezes você não compreende, não entende, mas o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É mesmo? Também é Bíblia. Tudo isso são versículos da Bíblia que fazem você, quanto mais, querer estar próximo de Deus, estar na igreja de Deus, visitar na casa de Deus, estar na casa de Deus, ouvindo a palavra. Tinha vezes que eu ia lá para viajar para o Espírito Santo, eu falei, meu Deus, não tem uma igreja aqui em Guarapari? Aí eu procurava uma igrejinha pequena que estava, graças a Deus, aí o pastorzinho falando, eu ficava, meu Deus, não era pentecostal, não era isso, mas falava da palavra de Deus, e aquilo ali me consolava, me confortava, me era um alimento, porque o maior alimento do Espírito Santo é a palavra de Deus. Por isso que você deve estar na casa de Deus e não pela televisão. E nem buscar também cultos pela internet. Vá para a casa do Pai. A casa do Pai você tem o alimento e você sente a presença. É muito melhor, que ali você tem a comunhão. Ali você sente direto, porque Deus está na casa dele esperando você. Buscar o Espírito Santo enquanto se pode achar. Isaías capítulo 55, versículo 6. Porque vai ter um dia que não vai ter como mais buscar. Eu deixo essa palavra para você, queridos, e poderia estar falando muito mais sobre o Espírito Santo, sobre os frutos do Espírito, porque ele fala para você, desde a época de Abel, quando trouxe uma oferta. A oferta de Abel fala até hoje, está em Hebreus. Hebreus capítulo 11 está lá, a oferta de Abel fala até os dias de hoje. Que você seja abençoado e tenha uma noite feliz com Jesus e que você que assistiu reproduz isso para outra pessoa que talvez não conheça. Senhor, em nome de Jesus, eu curvo minha cabeça diante do Senhor para trazer, Pai, com que essas pessoas possam ser abençoadas por Ti e que a palavra de Deus seja a palavra regra de fé e prática, como foi pregado pela minha esposa Ana quarta-feira. Uma palavra que gravou no meu coração e eu já recebi mensagens dizendo que foram muitas pessoas que foram abençoadas. Já está lá no YouTube, no Facebook.
para que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer na Igreja Metodista Ipaçu, receber essa palavra, porque fala muito profundamente daquilo que precisamos estar fazendo para agradar o nosso Deus, para que o Espírito Santo se movimente, para que se movimente dentro de nós cada vez mais e produza frutos dignos do arrependimento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus cure você se tem alguma enfermidade no corpo, que o anjo do Senhor, o Senhor envie os seus anjos de cura. Senhor Deus, envie uma palavra de cura, envie uma palavra que traga paz para todos que estão me ouvindo, que vão me ouvir, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe e faça, Pai, que todos sejam abençoados e felizes na Tua presença, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Parabéns, obrigado pela presença de vocês, de todos que vêm ouvir. Não deixe de compartilhar para uma pessoa, talvez ela não conheça, que o fruto é um só e os atributos são muitos. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.